Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, mais uma vez, de ministrar a palavra no culto da vitória. Agradecer a Deus, isso é um privilégio, uma honra, de quando a gente sobe aqui, agradecer a Deus. Também agradecer o pastor, a missionária pela confiança e a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para a amada igreja, e essa palavra ela se encontra a Epístola de Paulo aos Gálatas. Culto da vitória. Romanos 8 diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a maior batalha, a maior luta, Ele já venceu por nós naquela cruz. Por isso que nós estamos aqui hoje para glorificar e agradecer a Deus por mais um dia, pelo fôlego de vida e pela tua misericórdia. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Eu estarei lendo aqui, e aqueles que trouxeram as suas Bíblias acompanham. Glória a Deus. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia, e sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Todos nós vamos ler o 17, vamos repetir. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o último capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas, ela falou muito comigo nesse versículo 17, aonde o apóstolo Paulo, ele traz, desde agora ninguém me inquiete, ninguém me incomoda, ninguém me molesta e ninguém me perturba. Por quê? Porque agora ele traz no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vimos que este homem, o apóstolo Paulo, este homem, ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe para viver a obra que Jesus o chamou. E nós vimos que ele era do judaísmo, os seus pais tinham as suas tradições, e nós vemos que ele vai ter uma conversão. Ele vai mudar aquilo que ele fazia, que era perseguir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levava essa tradição, essa cultura, a letra, a fio. Se pegasse errado, fazendo algo, era apedrejado até a morte. Mas nós vimos que ele vai ser chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para padecer pelo nome e para pregar aos gentios.
aqueles que não são judeus. E quando ele traz a escritura aos Gálatas, aos irmãos que estavam na Galácia, não é uma cidade, é uma região onde havia algumas igrejas que o próprio apóstolo Paulo, depois da sua conversão, a sua primeira viagem missionária, ele escreve para esses irmãos, trazendo ali uma atenção que estava filtrando no meio deles um novo evangelho, que os próprios judaísmo, que traziam ali no meio um novo evangelho, que nós sabemos que só existe um, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então nós vimos ali que o apóstolo ele vai trazer essas cartas para os irmãos, para que eles não viessem ouvir esse segundo evangelho que é falso, porque nós vimos que o verdadeiro é aquele que está na cruz, no madeiro, pelos nossos pecados. E nós vimos que quando ele chama a atenção, os judeus, ali os judaizantes, eles estavam com a circuncisão. O que é a circuncisão? No Antigo Testamento, nós vimos que quando Abraão, ele leva o seu filho Isaque, o filho da promessa, a ser circuncidado, a gente vê que no 8º dia, ali na região do homem, no órgão, a gente vê ali no prepúcio, na glande, é uma pelinha em cima. E nós vimos que aquilo ali é retirado, trazendo ali um sinal de aliança, o homem com Deus. Quando tirava aquela pele, como se estivesse tirando a impureza da carne do homem, e o sangue descia, era um sinal que o homem estava tendo uma aliança. E esses homens judeus, no judaísmo, eles viam isso, que era um sinal, uma pregação, um evangelho de salvação. Se você não fosse circuncidado nesta época, você não seria salvo. Mas Paulo, ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo a palavra, a mensagem central da Bíblia, é a crucificação. E nós vemos ao 3º dia a ressurreição. E nós vimos que eles estavam ali, e Paulo traz essa carta trazendo isso para eles. Que a mensagem é da cruz, não da circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, está na lei mosaica. Moisés, nós vimos que a lei era para ser cumprida no meio do povo de Israel. Porque nós sabemos que o povo, eles cometiam o pecado, a dureza do coração, e a lei trazia isso para eles. Mas a lei apontava o nosso Senhor Jesus Cristo, levava nós para o encontro de uma pessoa perfeita, porque nós vimos que nós somos imperfeitos por causa da nossa natureza pecaminosa, cometemos nossos erros, os nossos pecados. Nós temos um exemplo quando aquela mulher ela foi pega no ato de adultério. Nós vimos ali que aqueles fariseus e aqueles judeus levaram até Jesus dizendo: olha, na lei de Moisés, a tal apredejava. Tu, pois, o que diz? Jesus disse: olha, se algum de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E nós vimos ali que nenhum daqueles homens atentaram a tirar a primeira pedra, porque todos eram falhos. Então eles se retiraram. Mas Jesus vai dizer algo importante para ela: olha, nenhum te condenou aqui, foi tudo embora, mas não peque mais. Então a lei era para isso, era apontar o pecado. E nós vimos que a lei levava a gente para Cristo, a perfeição. Glória a Deus. E nós vimos também, meu irmão, que o apóstolo ele repreende alguns dos nossos irmãos que andaram com Jesus ali, os discípulos, sobre esse evangelho que estava entrando, anunciando no meio dos irmãos. E eles foram repreendidos,
Porque quando eles estavam sentados junto com os gentios, e nós vimos quando os irmãos judeus chegavam perto, eles se retiravam. E Paulo vai trazer também um repreendimento para eles, repreendendo que eles foram ensinados pelo evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz. Glória a Deus. Meus irmãos, este homem, apóstolo Paulo, ele padeceu, ele teve sofrimento, ele teve nas suas viagens missionárias, ele pregou na Ásia Menor, um continente gigantesco. Hoje nós vemos que nós temos hoje o transporte aéreo, o transporte rodoviário, e nesta época não tinha. Então o acesso era difícil. Então quando ele levava essa mensagem para as pessoas, ele sofria muito sofrimento, muitas aflições, angústia na sua carne, por causa dessa palavra, por causa desse evangelho. Esse evangelho, ele ficou marcado na vida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele sentiu a crucificação no seu corpo. E nós também, como igreja, também sentimos isto, porque nós somos marcados por este evento, por este momento que o Pai envia o Filho para resgatar cada um de nós. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele enfrenta dificuldade, mas ele nunca deixou de continuar, perseverar até o final. Porque ele até diz: eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A fé de cristão, aquilo que ele tem, que ele recebeu, ele mesmo diz que não foi por homem, mas sim revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Um homem que recebeu revelação para levar essa palavra aos gentios, alcançar as pessoas para conhecer esse evangelho que salva, que transforma, que ele muda a pessoa, o caráter da pessoa, porque nós vimos que Deus, ele é justo, Deus, ele é misericordioso. A palavra diz que o justo viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, passando por esses momentos, mas nunca deixou a sua vocação a buscar mais a esse evangelho, semear essa palavra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também, ele vai trazer para os Gálatas a carta, no capítulo 3, chamando eles de insensatos, porque o apóstolo Paulo trouxe para eles o verdadeiro evangelho, e eles tiveram experiência com o Espírito Santo, tiveram sinais, maravilhas. Eles começaram bem, mas começaram agora a escarnecer, começou agora a viver agora a carne, esquecendo daquilo que eles viveram no começo. Paulo, ele traz uma dura mensagem para eles, uma orientação, advertindo eles, para que eles não deixassem aquilo que era verdadeiro para viver o falso, porque nós vimos que ali começava os falsos irmãos, os falsos mestres, e nós temos hoje, graças a Deus, pela vida deste homem que sofreu, padeceu, por nós ter sido alcançado por essa palavra. Nós vimos que nós fomos alcançados por esta mensagem, essa mensagem que fala no nosso coração, que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e aceitar Cristo como nosso único Salvador. E nós sabemos que nós somos culpados pela cruz, pela crucificação, porque Deus sabia que pelo seu Filho amado, aquele sacrifício, muitos serão resgatados, porque vão crer nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, as marcas que o apóstolo Paulo, ele tem no seu corpo, para nós compreender melhor o tamanho do sofrimento, nós olhamos para a cruz. Quando o plano de salvação que Deus envia o teu Filho, nós vemos ali o sofrimento, a tortura, as aflições, as pessoas zombando do Filho,
aquele que ia resgatar a gente das trevas, ele passa por aquele processo de cruz, de crucificação. E eu quero aqui trazer para os irmãos quais foram as marcas que Jesus ele teve no seu corpo, que essas marcas respingaram no apóstolo Paulo, e essas marcas respingaram na igreja de Cristo. A primeira marca que nós vemos foram os açoites que Jesus levou, as chicotadas. Nós vimos que quando o apóstolo Paulo ele fala na sua carta, segundo aos Coríntios, que ele levou 5 quarentenas de açoite, menos uma, somando vai dar 195 açoites. Jesus levou no seu corpo chicotadas, no seu corpo ali na sua região das costas, pegando talvez nos rostos ali, no rosto. E nós vimos que essa foi a primeira marca que ele teve no seu corpo. A segunda marca foram os cravos que colocaram nas suas mãos, de um lado para o outro, naquela cruz, para que ficasse com o braço aberto, ali esperando um arrependimento, que ele está com os braços abertos. E nós vimos que esse escravo foi perfurado nos seus punhos, nos seus pés, para que ele ficasse naquele madeiro. Ali é um momento de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia. A terceira marca que nós vimos é a coroa de espinho, representando Rei dos Judeus. Jesus estava ali com essa coroa de espinho, perfurando a sua face, porque os próprios soldados bateram com uma cana, perfurando por causa de cada um de nós. A quarta marca, a lança que transpassou no seu abdômen. Nós vimos que ali foi aonde que o soldado furou de um lado para o outro, aonde que o sangue e a água desceu. Então ali foi um processo de sofrimento, mas para que viesse o propósito de Deus estabelecido. E nós vimos que a igreja ela nasce nesse momento. A igreja ela está nascendo neste momento da cruz, aonde que nós somos alcançados e nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Esses são os momentos de sofrimento. A mensagem central da Bíblia, a crucificação. E nós vimos também o que essas marcas, elas representam na vida do apóstolo. O que elas representam na vida de um cristão? Seja qual missionário, seja apóstolo, pastor, seja obreiros ou membro. O que elas representam? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós agora somos da família de Deus. E o que elas representam? Primeiro, é o amor de Deus pela humanidade. Nós vimos que o amor de Deus é um amor verdadeiro, é um amor divino, é um amor fraternal. E nós vimos que este amor, ele vem de Deus. Primeiramente vem do coração dele. Nós vimos que lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que Deus ele enviou o seu Filho para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse, aliás, para que Jesus salvasse o mundo. Glória a Deus. A segunda representação, que nós somos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso que nós somos filhos. E nós somos filhos de Deus, porque nós fazemos parte da promessa. Glória a Deus. Nós somos filhos, co-herdeiros, herdeiros de Cristo. Porque nós estamos aqui, é uma família. Deus é o Pai de todos. E nós somos filhos, fomos alcançados. E muitas das vezes o filho, ele é marcado pelo pai. E nós vimos que Jesus estava ali sendo marcado pelos nossos pecados, porque o pai enviou o filho. Glória a Deus. A terceira representação é a graça de Deus para cada um de nós. A graça, ela nos alcançou. A graça, ela significa um favor imerecível
aquilo que nós merecemos, a morte, Deus ele deu a vida, mas ele deu o Filho para nos resgatar. Então a graça é isto, a graça é quando nós chegamos aqui, estamos louvando, quando nós estamos ouvindo um versículo, quando está pregando a mensagem, isto é graça. A graça, ela nos alcançou. Glória a Deus. E a quarta representação, as marcas, elas representam vitórias. As vitórias, elas são, glória a Deus, as vitórias, elas venham na nossa dificuldade, nas nossas batalhas que nós enfrentamos. Nós vimos que Jesus, ele venceu o mal, as tentações deste mundo, as aflições. Nós vimos que ali estava na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós temos essa esperança. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Então foi por causa dele. A vitória que nós temos vem dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é marcada. Deus, ele marca cada um, quando Deus, ele tem um propósito. Nós vimos que o apóstolo Paulo tem um propósito. Nós vimos que cada um que é marcado, Deus, ele marca. Esta marca, ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser emocional. Deus, ele nos marca com algum sofrimento que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas Deus nunca nos deixa desamparado, nunca nos deixa caído. Sempre tem alguém nos segurando pela mão, sempre tem alguém nos levantando nos nossos momentos de sofrimento. As marcas, elas representam na nossa vida que nós somos filhos de Deus. Deus, ele quer que nós estejamos perto, próximo dele. As marcas é o momento que nós passamos na nossa vida, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e nós glorificamos a Deus, porque as marcas, ela faz parte. O soldado, quando ele vai para uma batalha, ele volta com feridas, mas ele volta com a vitória. Glória a Deus. E nós somos marcados, meus irmãos, para que nós viemos viver o sobrenatural de Deus. Porque as marcas, ela nos traz intimidade com Deus. As marcas, ela traz relacionamento. As marcas, elas traz para nós que nós temos um Pai que cuida de cada um de nós quando nós sofremos. Eu quero trazer um exemplo, que quando um fazendeiro, ele pega a sua marca, as suas digitais ali, a sua cicla, e ele vai marcar seu gado, nós vimos que aquele momento que ele coloca aquele espeto ali com a sua marca, vamos dizer assim, ele coloca no fogo, e o bezerro, ele é marcado no quadril, e aquilo ali queima, vira ferida, e nós vimos que ali representa que ele é propriedade, ele tem um dono, ele tem uma marca, dizendo que ele tem um dono, que é o próprio fazendeiro, e nós vimos que essa marca, ela não sai daquele animal, e nós vimos que quando nós somos marcados, essas marcas, elas ficam evidentes em nós, ela pode ser exterior ou interior. Glória a Deus. Quando Jesus, ele ressuscitou, meus irmãos, ele se apresentou a um discípulo chamado Dídimo, conhecido como Tomé, o nome dele. Ele só creu quando ele viu as marcas de Jesus. Quando Jesus apareceu para eles e apareceu para Tomé. E quando Tomé viu aquelas marcas, porque Jesus falou assim: Tomé, coloca o seu dedo aqui e coloca as tuas mãos aqui do meu lado. Tomé, ele começou agora a crer, mas estava incrédulo. Então, muitas das vezes, as marcas é para que nós viemos crer e ter fé, porque nós somos, muitas das vezes, incrédulos. Aquilo que Deus faz no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava
dentro do caminhão, Deus me mostrava algumas pessoas. O tempo que eu estou nessa igreja, participando aqui com os irmãos, quase 5 anos, tem pessoas que eu acompanho e vejo que tem alguns irmãos que têm marcas no corpo, e tem irmãos que sofrem com marcas interiores, e eu vejo que os irmãos passam, mas eu quero dizer que você tem essas marcas, significando que você é filho de Deus, mesmo ela sendo, em algumas partes, escondida, você é filho de Deus. E eu vejo que o sofrimento que a igreja passa por causa dessa palavra, por causa desse evangelho, nós passamos por esses momentos, mas Deus nunca nos deixa só. Ele sempre nos dá força. A tua graça, ela nos alcançou. Porque o próximo apóstolo Paulo, ele diz: eu tenho um espinho na minha carne, para que ele não viesse se gloriar das revelações que ele teve ao terceiro céu. Deus permitiu que esse espinho estabelecesse na sua carne. E nós vimos que Deus vai responder para ele, porque ele orou 3 vezes, mas disse que a minha graça te basta. E nós vimos que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Como nós estamos fortes, nós estamos fracos. E nós vimos que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus irmãos, a igreja ela passa por isso, é perseguições, é tribulações. Isso faz parte para que nós se achegamos a Deus. E eu tenho comigo algo meu, que quando eu passo alguns momentos, é Deus ele querendo que eu se aproxime mais dele. Os momentos que eu estou ali, às vezes refletindo o que eu passei, os processos que eu já enfrentei, graças a ele eu superei e estou superando a cada dia. Eu me lembro que quando eu estava internado pela Covid, aquele momento ali de dificuldade, o que eu enfrentava, a enfermidade, mas Deus estava me sustentando, me preparando para algo maior. Era um momento de sofrimento, um momento de dor, mas eu estava ali passando pelo processo para viver o propósito. E eu quero trazer para os irmãos mais algumas coisas que eu já enfrentei, e mesmo assim com essas marcas dentro de mim, eu considero algo emocional ou sentimental que eu enfrento todos os meus dias, é quando a minha mãe e o meu pai, eles se conheceram, tiveram as relações, e quando a minha mãe engravidou do meu pai, eles se separaram. E ali foi um momento que, como se posso dizer, os dois estavam se desligando e eu estava dentro do ventre. E quando eu nasci, eu fui morar com a minha avó, eu passava alguns questionamentos pela minha mente, perguntando o que aconteceu, mas ninguém sabia me explicar. Nem a minha mãe queria me explicar. Mas um certo dia, junto com a minha esposa, eu tive a última conversa com o meu pai. E aquele momento foi um momento que ele me convidou para participar de um culto como este. Ele me convidou para que eu estivesse na mesa com eles, comendo uma refeição. Mas eu falei que não tinha tempo, o meu tempo era corrido. E passaram alguns anos, eu recebi o telefonema que ele faleceu. A morte dele foi um afogamento e foi um mistério, ninguém conseguiu explicar. Mas quando eu morava com a minha avó, eu passava em frente da oficina para ver ele, mas eu nunca conseguia aproximar dele. Mas, quando eu soube da notícia, eu ainda falei assim, olha, eu nunca fui criado com ele, nunca recebi um carinho, nem um abraço, mas que Deus coloque ele num bom lugar. E passaram alguns anos, eu já comecei a frequentar culto como este. Eu vi a minha mãe sendo internada pela Covid, aonde que eu comecei a sentir a pressão, a aflição dentro de mim, as angústias,
quando você vê a sua mãe entrando dentro de um hospital, aonde que a Covid estava começando aqui na nossa cidade, e ali eu comecei a orar. Foi umas experiências que ficou marcado na minha vida. E quando eu estava orando, eu falava com Deus: o Senhor já levou meu pai, o Senhor vai levar minha mãe? Não leva não, deixa mais um pouco. E eu orava mais, e eu ficava orando constantemente. E até um momento eu chegar e falar assim: se ela ficar sofrendo, que o Senhor leva. Mas ela veio, ela está no nosso meio. Graças a Deus ela não pôde estar aqui hoje. E passaram 10 meses, quem vai enfrentar a enfermidade sou eu. E eu vejo ali naquele momento, quando eu entro naquele hospital, e eu vou enfrentar aquele leito, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Mas ao terceiro dia eu entro dentro de uma UTI. Para quem ficou 19 dias em coma e está aqui hoje para falar algo para os irmãos, que isso eu tenho como experiência de estar ali e compartilhar com os irmãos. 19 dias em coma, 28 dias dentro de um hospital, de uma UTI, e 38 em cima de uma cama. Mas graças a Deus, Deus me trouxe. Quando eu fui para casa, Deus me revelou, através de um homem, que ele falou de uma forma bem clara, assim, que eu entendi que algo veio de Deus para mim. Porque eu tinha um questionamento com o meu pai. E quando eu estava ali, ele falou assim: e seu pai? Eu falei assim: meu pai já não está presente. Ele falou assim: o seu pai queria te pedir perdão, mas não deu tempo. Eu falei assim: realmente não deu tempo. E ali ele falou: você foi rejeitado dentro do ventre da sua mãe, mas não questione mais, coloca uma pedra e você faz assim, prega a palavra. Eu tenho testificado meu testemunho diariamente, quando eu tenho a oportunidade. Eu sei que isso é para alimentar a fé de pessoas que estão afastadas, pessoas que vão se render aos pés de Jesus. E eu vejo, meus irmãos, que isso ficou marcado dentro de mim. É algo que eu tenho dentro. É um sofrimento. É uma aflição. Eu vi que isso para mim era uma coisa que me machucava muito. É uma ferida que Deus ele colocou a sua graça, a sua misericórdia, e colocou ali o azeite para que eu viesse ser curado por isso. Porque eu cresci muito revoltado. Mas graças a Deus eu tenho superado. Eu sei que não é fácil a gente passar por isso. Isso que eu contei para os irmãos, faz tempo que eu queria falar. Isso eu trago no meu dia a dia. Muitas das vezes os irmãos veem eu dando risada, sorrindo, mas isso é graça. Isso foi tudo aquilo que aquele homem fez na cruz. Esse evangelho verdadeiro que o apóstolo Paulo ele pregou para os gentios, e ele traz que esse evangelho ainda está no nosso meio, que nós temos que crer nessa palavra, nós temos que aceitar ele como nosso único Salvador. E eu falo para os irmãos, você está no melhor lugar dessa terra. O mundo lá fora, ele é maligno. O apóstolo Paulo, ele pede para que nós andemos em espírito, que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo, que nós não andemos com as concupiscências da carne. Ele traz aqui na epístola que nós não devemos andar carnalmente, devemos andar espiritualmente, porque nós aceitamos Ele, o Senhor Jesus, e Ele pede que nós andemos desta forma, adorai o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, Jesus ele deixa para nós também, em Lucas, capítulo 9, que nós devemos pegar a nossa cruz. Devemos negar a si mesmo e pegar a nossa cruz e segui-lo. Se nós queremos salvar a nossa vida, devemos pegar. A cruz ela é pesada, mas sempre tem um para nos ajudar. Jesus, quando ele carregava a sua cruz, aquele Simeão, o sirineu, ajudou Jesus a levar a cruz até aquele lugar. Então Deus sabe de todas as coisas. Então devemos carregar a nossa cruz. Seja pesada, de sofrimento, de angústia, de marcas, devemos carregar. Porque isto representa em nós que nós somos especiais para Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. E eu estou aqui hoje para glorificar a Deus.
tudo é para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida. E eu tenho certeza que esta mensagem já está marcada. A história da igreja já está marcada. E que os irmãos estejam marcados no livro da vida. Nós temos lá no Antigo Testamento, quando o povo ele foi receber a liberdade lá do Egito, nós vimos que Deus pede para eles matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, e que eles viessem comer aquele cordeiro. Nós temos isso como Jesus ele fez, o seu sangue foi derramado na cruz, e nós temos que colocar Jesus dentro de nós, temos que comer e andar, e é através dele que nós somos libertos, somos livres. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Meus irmãos, já vou terminar a mensagem, que essa mensagem, ela venha falar nos vossos corações, que nós viemos estar atentos com aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos lá fora, devemos tomar cuidado, devemos pregar esse evangelho, devemos andar em espírito, devemos compartilhar essa mensagem, porque essa mensagem tem que ser alcançada para outras pessoas, pessoas que precisam ouvir. O apóstolo Paulo, ele sofreu, mas ele foi um escolhido, ele foi um vaso para padecer por este nome. E eu tenho certeza que nesta noite ter irmãos aqui que passam pelo sofrimento, mas esse sofrimento ele é momentâneo, porque o apóstolo Paulo disse, não é comparado aquilo que nós sofremos aqui na terra com aquilo que está nos aguardando no céu. E nós devemos confiar, ter fé, andarmos sim como Abraão andou, o pai da fé. Abraão, ele agradou a Deus, por quê? Porque ele foi o pai da fé. Ele obedeceu aquele mandamento. Quando Deus pediu o filho para sacrificar, Abraão, ele foi e levou. Assim somos nós. Devemos sacrificar para que nós viemos sim participar desses cultos. Que nós não estamos perdendo nada, estamos ganhando a vida eterna que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que nós viemos sim, meus irmãos, não olhar os problemas, mas quando nós olhamos lá atrás, que nós viemos refletir a cruz. O que nós vemos lá atrás, o que nós carregamos, é a cruz nas nossas vidas, o sofrimento que ele sofreu, que ele padeceu por cada um de nós. E se nós estamos aqui, é graças a ele. O fôlego de vida que eu tenho hoje foi através dele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, já tinha tornado como pó. Mas o fôlego que eu tenho de vida vem dele. Ele merece toda a glória, todo o louvor é para ele. Porque sim, ele sacrificou por cada um de nós. E eu quero aqui convidar os irmãos que vão estar louvando. E a igreja se coloca de pé. Glória a Deus.